KNRI 11 a R$ 150. Será que ainda vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal sempre trago para você conteúdo sobre organização, planejamento financeiro e fundos imobiliários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para que o YouTube sempre te notifique quando tiver conteúdo novo por aqui. Deixe também o seu like, deixe o seu comentário ao final do vídeo para eu saber de tudo que você está achando aqui dos nossos conteúdos, beleza? Então, o KNRI 11 é um dos principais fundos imobiliários do mercado, é um dos fundos que mais se destacam e, de fato, é um daqueles fundos base. A grande maioria das pessoas investe nesse fundo. Só que com as últimas disparadas, inclusive eu estou aqui com a notícia aberta, fundo imobiliário dispara 8%, que foi o XPLG e KNRI são aqui, ó, destaques do IFIX do último dia 4 de maio. Então, o mercado vem realmente subindo aí, principalmente os fundos imobiliários de tijolo. O mercado já está começando a precificar uma suposta queda de Selic, principalmente no segundo semestre do ano de 2023, e os fundos de tijolo que estavam com preço de cota bem amassado já começaram a subir. E o KNRI é um deles. Inclusive, aqui no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está saindo por R$ 150,70. Se a gente olhar aqui, de um mês é uma valorização de mais de 9% para um fundo de tijolo. Valorizar 9% em um único mês é muita coisa, tá? Então ele saiu lá do início de abril de R$ 138 para bater agora R$ 150 o preço de cota dele. E eu digo mais, é bem possível que nas próximas semanas e meses a gente veja o preço de KNRI subir ainda mais. É um fundo, como eu já disse, dos mais antigos de mercado. Ele já aqui, ó, tá desde dezembro de 2010 que ele já está dentro do mercado de fundos imobiliários, já traz aí uma subida nos seus dividendos. Então ele está num patamar aqui de 95 centavos agora de dividendo esse que ele não pagava, ó, desde lá de 2017, 2016, 2017, que ele não chegava nesse patamar de 90 centavos de dividendo. Ele teve uma queda nos dividendos e os dividendos estão subindo. Então, um momento bem interessante de compra de KNRI 11, que é um fundo imobiliário que já chegou em dados momentos a bater mais de R$ 200 o preço de mercado. Se a gente for olhar aqui o gráfico do KNRI ao longo do tempo, a gente percebe isso, ó. Lá em 3 de janeiro de 2020, por exemplo, ó, ele fechou o mercado aqui a R$ 199,60, mas nesse mesmo dia ele passou dos R$ 200 o preço de cota dele. E é um fundo que tem a possibilidade de voltar a esse mesmo patamar de preço. Só que o que é o grande interessante? Não é comprar o fundo quando ele está aqui, é comprar o fundo imobiliário quando ele está aqui mais abaixo, tá? Só que com essa subida recente, né, que ele veio tendo, muita gente ficou com essa dúvida. Será que saindo de 138 para agora 150 ainda vale a pena comprar esse fundo imobiliário? Abri um relatório gerencial dele aqui para mostrar exatamente isso para você. Se a gente for olhar, o valor patrimonial de cota são R$ 160. Então, se levar em consideração que o KNRI é um dos grandes fundos imobiliários de mercado, tem ótimos imóveis, bem localizados e está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, dá para a gente levar em consideração o seguinte, que o mercado imobiliário real, ele nunca é negociado aí próximo do valor patrimonial. Geralmente, uma venda de um imóvel, uma venda de um ativo é negociado acima do seu valor patrimonial, principalmente os bons ativos de mercado, beleza? Então, isso é bem interessante a gente levar em consideração, que é um dos grandes fundos imobiliários de mercado, tem muita coisa boa dentro dele, tem uma diversificação bacana entre galpão e lajes corporativas e está abaixo ainda do seu valor patrimonial de cota, tá? Mas isso não quer dizer que ele está por um preço bom só por isso, né? A gente leva em consideração outros fatores. Então, olhando aqui um pouco aqui das principais análises aqui desse fundo imobiliário, é um fundo que tem aqui metade contrato típico e metade atípico, tá? É um fundo imobiliário que está com a sua vacância física aqui muito bem controlada, abaixo dos 3%. Ele terá uma receita adicional ainda durante esse ano de 2023 e início de 2024
Então é um fundo imobiliário que tem uma projeção de incremento de renda aí nos próximos meses. Provavelmente o dividendo dele continuará subindo, assim como vem acontecendo, né? Saindo lá de 90, 80 e poucos centavos para agora 95, então ele tem um potencial de bater aí R$1 de dividendos, tá? Então é um fundo imobiliário super interessante aí para quem está montando a base de carteira e quer pegar aqueles fundos imobiliários bem diversificados, que já tem bom histórico, boa gestão, tá? Que já se provaram mesmo em mercado. O KNRI, sem sombra de dúvidas, é uma das principais escolhas, tá? É um fundo que ainda está com uma certa vacância dentro dos seus escritórios, então a parte de lajes corporativas é a que acaba sofrendo um pouco mais. Eu gosto muito desse fundo por essa diversificação, tá? E por ter também uma diversificação de inquilino muito interessante. São 95 inquilinos aqui dentro dos 20 imóveis que o fundo imobiliário tem, tá? Então é uma distribuição muito interessante em 3 dos principais estados do país: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, tá? E aqui a gente dá para ver aqui o setor de atuação de cada um desses inquilinos. Também é uma diversificação bem bacana nesse sentido. Aqui, mais abaixo, a gente tem os imóveis, dá para a gente ter as principais informações de cada um desses imóveis, mas como eu falei para vocês, é um fundo imobiliário que já está bem diversificado, ele tem um potencial de crescimento bem interessante ainda e que, não só no meu ponto de vista, mas no ponto de vista também de profissionais aí de mercado, ainda está por um preço abaixo do que ele vale. Vou dar só um spoiler aqui para você, tá? O analista responsável pela carteira Orion Research, que recomenda investimentos para a galera lá, para os assinantes, colocou o preço teto desse fundo imobiliário em R$154. Tá? Então estou pegando informação que é confidencial e estou trazendo para esse vídeo aqui. Então o preço teto do analista da Orion Research é R$154 para o KNRI 11. Então, visto que ele está aqui por mais ou menos R$150, então ele ainda tem um espaço de compra. E, na visão do analista, esse R$154 é, de fato, por ele buscar um preço teto bem interessante para ter um potencial aí de subida, tá? Se ele fosse um pouco mais flexível, ele poderia fechar esse preço teto em 157 até R$160. Tá? Então, esse preço teto de R$154 é para ter um potencial de aumento, um potencial de subida, um potencial de ganho de capital dentro do KNRI bem interessante. Então, olhando para esses critérios, por todo o histórico que o fundo tem, pelo potencial que ele tem ainda de crescimento de dividendos, tá? E por entender que quando o mercado de fundos imobiliários começa a subir, os maiores, os principais fundos sobem primeiro, e é o caso do KNRI 11, pelo valor de R$150 ainda é um preço super interessante de entrada dentro dele. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você acha que faz sentido ou não investir no KNRI a esses preços, tá? E antes da gente finalizar esse vídeo, eu trouxe aqui para você um spoiler do valor do preço teto que o analista lá responsável pela carteira da Orion trouxe. Se você quer ter acesso a todo o documento, a toda a carteira de investimentos da Orion, toda a estratégia para você seguir de fato uma carteira recomendada feita por um profissional de mercado, vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui o link para você fazer a assinatura da carteira Orion Research, carteira de fundos imobiliários, carteira de REITs, tá? Então você pode investir no mercado brasileiro e também lá nos Estados Unidos para receber dividendo em dólar. Clica lá, conheça a carteira Orion Research, eu tenho certeza que você vai gostar demais, porque eu tenho acesso a esse conteúdo e já vi, já analisei, a carteira está excelente, estratégia muito bem feita, quem levar ela em consideração, tenho certeza que vai ter ótimos resultados. Beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, tamo junto e até a próxima.